Boa tarde, meu nome é Sara Tchel, sou aluno do primeiro ano de informática e irei apresentar o trabalho de biologia, microscópio caseiro. Esses são os principais tópicos que iremos ver nesse trabalho: história do microscópio, uma breve passagem sobre a sua evolução, a linha do tempo, construção do microscópio caseiro, material estudado e a conclusão. História do microscópio. O microscópio é um instrumento óptico com capacidade de ampliar a imagem de objetos muito pequenos, graças ao seu poder de resolução. Este pode ser composto ou simples. Microscópio composto tem duas ou mais lentes associadas. Microscópio simples é constituído por apenas uma lente. Acredita-se que o microscópio tenha sido inventado no final do século XVI por Henry Jensen e seu filho Zacarias, dois holandeses fabricantes de óculos. Tudo indica, porém, que o primeiro a fazer observações microscópicas de materiais biológicos foi o neerlandês Antonio van Leeuwenhoek. Serve-se especialmente para cientistas que utilizam instrumento para estudar e compreender os micro-organismos. Os microscópios de Leeuwenhoek eram dotados de uma única lente, pequena e quase esférica. Nesses aparelhos ele observou detalhadamente diversos tipos de material biológico, como embriões de plantas, os glóbulos vermelhos do sangue e os espermatozoides presentes no sêmen dos animais. Foi também Leeuwenhoek que descobriu a existência dos micróbios. Como eram antigamente chamados os seres microscópicos, hoje são conhecidos como micro-organismos. Os microscópios dividem-se basicamente em duas categorias. Primeira, microscópio óptico. Funciona com um conjunto de lentes ocular objetiva, que ampliam a imagem transpassada por um feixe de luz, que pode ser microscópio de campo claro, microscópio de campo escuro, microscópio de contraste de face e, por fim, microscópio de interferência. Segunda categoria, microscópio eletrônico. Amplia a imagem por meio de feixes de elétrons. Esses dividem-se em duas categorias, microscópio de varredura e de transmissão. Há ainda os microscópios de varredura de ponta, que trabalham com uma larga variedade de efeitos físicos, tais como mecânicos, ópticos, magnéticos e, por fim, elétricos. Essa linha do tempo que representa a evolução do microscópio ao longo da história, que se inicia desde os anos 721 a.C. e se estende até 1931. Com a invenção do microscópio de tunelamento por varredura, que fornece as imagens tridimensionais de objetos a níveis atômicos, criadas por Gert Binden e seu colega de trabalho. Mas afinal, o que é um microscópio? O nome microscópio, micro significa pequeno e escópio significa observar, ver através de. E essa definição se dá graças a Jim Faber, membro da antiga Academia dos Lindsay. Esse termo designa o microscópio composto por uma objetiva e uma ocular, embora na prática tenha sido estendida a todos os instrumentos ampliadores simples e compostos. O microscópio é um instrumento que permite observar os objetos não perceptíveis à vista desarmada. Isso se consegue mediante um sistema óptico composto por lentes de cristal que, atravessadas pela imagem do objeto, ampliam-na. Segundo o número e a posição das lentes, distinguem-se os microscópios simples e os microscópios compostos. Denominamos microscópio simples a toda e qualquer lente que, com ou sem montagem própria, grande ou pequena, biconvexa ou convexa, amplia os objetos. Construção do microscópio caseiro. Agora, sem mais enrolação, vamos à construção desse microscópio caseiro. Existem diferentes formas de se fazer um microscópio caseiro, uma melhor que a outra. Mas aqui iremos ver uma bem simples e direta, que, se seguido tão somente os passos corretamente, funciona com eficácia. Para fazermos nosso microscópio caseiro, iremos utilizar um grampo, aquele de cabelo mesmo, uma lente, qualquer lente esférica, serve aqui vindo um laser, uma fita, pode ser isolante ou durex, e por fim qualquer dispositivo que tenha uma câmera. Recomendo um celular ou um tablet. Somente com esses recursos já é possível construir nosso microscópio caseiro. E não se esqueça do objeto que irá analisar. Se você não sabe o que usar como objeto de estudo, não está sem nenhuma ideia, irei dar alguns exemplos do que analisar. Vamos agora ao passo a passo. Passo a passo. Primeiro passo, desmonte, abra o laser e pegue a lente. Segundo passo, pegue a lente e coloque-a no grampo, conforme ilustra a imagem. Terceiro passo, passe a fita para grudar o grampo na câmera do seu dispositivo.
E seguindo esses 3 passos, você terá acesso ao seu novo e versátil microscópio caseiro. Resultados. Esses são alguns dos melhores resultados que eu obtive utilizando esse microscópio caseiro. As imagens de cima são tiradas apenas com o zoom do celular, e as fotos que se encontram abaixo delas são com a lente mais o zoom do celular. E essa última foto do inseto já é com a lente e o zoom do celular. Bem, o material que escolhi para estudar e apresentar foi somente a formiga, por questão de 2 motivos. Por ser um material mais, entre aspas, fácil e prático de ser encontrado, pois embora eu tenha procurado muitos e muitos outros tantos materiais para estudo, eles não eram mais interessantes que o escolhido, era basicamente a mesma coisa. Um outro motivo pelo qual optei por uma formiga foi o fato do microscópio ser razoavelmente limitador. Limitador a sua capacidade de aumento do zoom. Realmente achei então que a formiga fosse um material adequado para atender a todos esses critérios. Formiga. As formigas são animais invertebrados com o maior número de espécies do grupo dos insetos. As formigas são animais invertebrados com o maior número de espécies do grupo. As colônias da formiga. As formigas também são insetos sociais que vivem em colônias, onde os indivíduos fazem as divisões das tarefas. Em uma colônia encontramos a rainha, as operárias e os machos. O que determina se a larva fêmea se tornará rainha ou operária é a quantidade e a qualidade do alimento que receberá nesta fase. As que serão rainhas recebem maior quantidade de alimento e de melhor qualidade. Quanto às funções na colônia, as operárias são responsáveis pela construção, manutenção, limpeza do ninho, cuidado com o prole e a defesa. Ao macho cabe apenas a função reprodutiva. Eles permanecem no ninho até o voo nupcial, quando procuram uma fêmea reprodutiva. Após isso, eles morrem, mesmo que não tenham copulado. O habitat das formigas. As formigas vivem em colônias. Elas conseguem habitar praticamente em todos os ambientes, com exceção dos polos terrestres. As formigas cortadeiras constroem grandes ninhos no subsolo, que podem se estender por vários metros. Outras espécies constroem seus ninhos em pequenos pedaços de madeira sob o folhiço da floresta. Também podem ser encontradas em copas de árvores, frutos secos e folhas em decomposição, além daquelas encontradas em ambiente urbano. Curiosidades. Essas são algumas das curiosidades que encontrei sobre as formigas. Você sabia que pode existir mais de 8 milhões de formigas em apenas 1 hectare de floresta na terra firme na Amazônia? A formiga bulldog é considerada a formiga mais perigosa do mundo atualmente. Algumas espécies de formigas são utilizadas na alimentação dos seres humanos. Nesse caso, elas são torradas. Conclusão. Nesse trabalho, vimos a construção de um microscópio caseiro, muito simples e bem prático, utilizando recursos de fácil acesso, pois são muito baratos. Você irá gastar em torno de 10 a 20 reais, a depender do material que irá usar. Como por exemplo, tem laser de 10 reais que já dá para fazer o microscópio, o qual eu utilizei. Também tem laser de 20 reais que deve sim melhorar a qualidade das imagens. Fica a seu critério. Surgiram algumas dificuldades ao longo do desenvolvimento do trabalho, como por exemplo, para fazer com que a lente ficasse fixa e reta à câmera do celular, primeiramente tentei fazer com papel EVA e um pregador, mas não deu muito certo, pois o furo sempre era bem inferior à lente. Então optei para o uso dessa específica lente e um grampo, e funcionou bem demais. Um outro problema que surgiu foi encontrar a lente certa. Tentei com 3 diferentes lentes, mas nenhuma dava certo. Foi então que, depois de muita procura, encontrei a lente ideal que se encaixasse com a ideia da construção do microscópio caseiro. Essas são as referências das quais retirei grande parte da pesquisa do trabalho. E esse foi meu trabalho de biologia sobre o tema microscópio caseiro.